Bom dia, 7h59, bom dia. Vamos tomar café juntas? Vamos tomar café juntos? Snoopy, Charlie Brown, um monte de coraçõezinhos, você, eu, com o Rei Salomão. Ao contrário, Rei Salomão com a gente. Vamos lá, começando o dia. 1º de agosto, hoje é o dia 32 de leitura. Bom dia, Renata. Espero que você tenha dormido bem. Passou bem a noite. Tivemos uma noite de constelações ontem e foi bem intenso, foi bem bonito. E aqui estamos hoje na dia 32º dia da leitura do livro de Eclesiastes, capítulo 2, verso 8. Bom dia, quem entrou depois. Continua Salomão aqui na história dele, contando tudo que ele tem. Só que agora ele usa uma palavra assim, ele começa assim: amontoei também para mim montes, prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores, de cantoras, e a maior das delícias dos homens, que são mulheres em grande número. Ele teve mais de 1000 mulheres. Então, vou ler de novo. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias que ele conquistou. Provi-me de cantores e de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, que são as mulheres em grande número. O verso é direto, né? Ele acumulou, amontoou riquezas, beleza, prazer, companhia. Ele não só possuía essas coisas, ele amontoava para ele mesmo. E a gente sabe que esse livro está o tempo inteiro indicando o caminho em direção à pergunta: foi suficiente? Foi bom o que eu fiz? É o que ele está se perguntando. Do ponto de vista sistêmico, pessoas que acumulam muito, de certa forma, estão tentando preencher vazios que são transgeracionais, né? São de gerações, de várias gerações, né? Quantos de nós a gente coleciona? Vai olhar o seu armário. O meu, minhas netas falam assim, que chama loja. Eu vou na loja da vovó. Elas vão lá pegar o que elas querem. E elas pegam o que elas querem, e meu armário está sempre cheio. Não esvazia nunca vi tanta coisa. Eu sou uma acumuladora também em termos de roupa. Eu gosto de coisas bonitas e depois fica lá acumulado, né? Então, será que dores eu estou tentando preencher acumulando roupas? Tem tanta gente que acumula, né? Tem até uma doença, eu não sei o nome da doença. Obrigado pelos coraçõezinhos. Que as pessoas acumulam. Eu conheci uma pessoa quando eu era menina ainda. Tinha muita falta de muita coisa, não tinha essa abundância que nós temos hoje, claro. Mas tinha um senhorzinho, um vizinho meu, que ele acumulava barbante. Ele tinha uma gaveta cheia de barbante, não laço feito, de coisas que ele guardava os barbantes, guardava. Era uma loucura. Quando eu precisava de qualquer coisa, eu ia lá no vizinho, me dá ele dava. Mas a gente acumula. O que será que a gente está tentando cobrir quando a gente acumula? E não é só coisas, né? Conhecimento também, livros. Tem gente que... Eu tenho uma data, eu não posso mais comprar livro. Eu vou mostrar para vocês o que eu tenho de livro. Vamos dizer, dos livros que eu tenho, acho que eu li 70%, para ser honesto. Tem uns 30 ali de pilha de livro que tá ali para eu ler, que vou ler um dia, mas não dá tempo, né? Então, o que nós estamos tentando compensar
quando a gente acumula, né, títulos, objetos, afetos, corpos. Hellinger nos ensina que isso pode ser um movimento de compensação. Uma pessoa que toma demais, geralmente ela está inconscientemente tentando devolver algo para alguém, algo que faltou para alguém. Bom dia, Lilian. Ou tentando ocupar um lugar que não é dela. Pode ser também, né? Salomão aqui pode estar, o rei Salomão pode estar se debatendo aqui, né? O que ele está dizendo aqui, ter, a ilusão de ter, será que preenche o meu ser? Né? E ele está dizendo aqui que nem o ouro, nem os cantores, nem as mulheres foram suficientes para preencher o ser dele. Então, precisa reconhecer aquilo que nos falta. E a gente reconhece quando a gente sabe quem é, sabe da onde veio, né? Qual é a origem, nossa origem. Fui procurar no Jung e ele diz assim que o excesso de acúmulo pode ser uma defesa porque a gente não quer olhar para a nossa sombra. Né? Pode ser. Já Nietzsche, outro filósofo que eu gosto muito, ele provoca, a gente diz assim, você possui os seus desejos, quer dizer, os seus desejos são seus ou eles é que possuem você? Ou você é possuído por eles, né? Ontem eu comentei isso aqui, dizendo, né, a gente tem as coisas, é responsável por aquilo que tem, né? Reconhece que tem e é responsável por aquilo, por alimentar, por cuidar, e de repente a gente está na mão daquilo que a gente tem, né? Por ter que cuidar, né? Então, para o desejo ser livre, diz Spinoza, ele não é contra o desejo, né? Eu não estou falando aqui, nem o Salomão, eu acho, também não está falando de ser contra o desejo. O que ele está falando é do excesso, né? Então, Spinoza diz que o desejo é bom quando ele é consciente. Porque quando a gente acumula, não é feito de forma consciente, né? A gente está tentando preencher, né? Senão somos que nem folhas ao vento, sendo levadas pelo inconsciente, né? Eu lembro de um filme que eu vi de uma família italiana onde ela tinha, acho que eram 3 filhos, uma filha e 2 filhos, e o marido, o marido super machista. Ela servia isso, ela tinha a filha ia casar, então eles recebem os pais do noivo na casa dessa filha que ia casar, e os pais do noivo são mais ricos, têm mais posses, e eles são mais humildes, mas eles recebem. E essa mãe, ela fica o tempo inteiro servindo todo mundo, cozinhou, fez a comida, arrumou a mesa, a mãe, a filha ajudou. Mas depois que chegou a família, ela fica de pé, servindo todo mundo, e lá pelas tantas ela resolve abrir a boca e falar qualquer coisa. E leva uma super chamada do marido, não, como assim? Você fica quieta, você não pode falar. Mulher não fala. Mulher minha não fala, uma coisa assim. Então, eu estou contando essa história porque o que nos faz acumular, né? Então, essa mulher não podia falar. Ela tinha que servir o marido. Ela não tinha outra opção, né? Porque, claro, eu tive uma paciente assim. E quando a gente quer acumular, não são só coisas, né? Às vezes tem pessoas que precisam acumular elogios. Eu preciso que me elogiem o tempo inteiro, né? Eu preciso, uma pessoa que fala muito,
Isso que eu estou contando do filme é para ilustrar uma história de uma mulher que talvez quisesse estudar, talvez quisesse ler. No filme ela queria, mas no filme a história no final ela vai tirar o título de eleitor. A mulher vai votar. Pela primeira vez na vida uma mulher vai votar. Mas tinha que ser escondido o tempo inteiro o filme nos induz a pensar que ela talvez tenha uma história amorosa secundária. Não é nada disso. Ela quer só ter o título para ter o direito de voto, o direito de votar, o direito de escolher, porque ela não podia nem falar, né? Então ela era uma mulher inteligente, ela era uma mulher sensível, mas não podia, né? Então eu trago isso de ilustração para um caso que eu tive de uma moça que falava muito, falava. E eu dizia, pelo amor de Deus, menos. E aí, na história dela, apareceu uma personagem assim, que não podia falar. Por isso que eu conto o filme, né? E ela, claro, falando muito, estava sendo leal a essa ancestral dela que não tinha direito de falar. Mas aí a gente fez a constelação dela, ela falou que ela via essa pessoa que não podia falar e que ela estava falando muito em nome dessa pessoa que não podia falar, porque assim ela dava voz para as duas. Mas aí precisava fazer mais uma coisa, né? Mais uma coisa. Reconhecer que aquela ancestral dela e a mulher que estava sendo retratada no filme, elas não tiveram escolha. Era assim naquela época. Então, elas fizeram o que podiam com os recursos da época, né? Com a cultura da época, né? Só aí que ela entendeu e ela se liberou. Então, ela pôde dizer para a avó, eu vejo você, o caso era a avó, eu vejo você e tudo que você viveu, tudo que foi difícil para você. E aí ela falou, eu sei que você teve as razões para viver desse jeito e que você fez o melhor que você podia dentro do seu tempo, na sua época. E agora, em sua homenagem, eu sigo o meu próprio destino, na minha própria época, com amor, sigo o meu caminho, em sua homenagem. Foi muito bonito. Então, ela acalmou a fala, né? Pôde acalmar a necessidade de ser tão elogiada também, que era uma coisa absurda. Eu me lembro de um caso de um viúvo, né? Tinha ficado viúvo e ele veio me procurar porque ele estava muito solitário, muito sozinho. E eu perguntei para ele, há quanto tempo você ficou viúvo? Ele falou, há 10 anos, né? Mas ele disse que nesses 10 anos ele já tinha se relacionado com 7 mulheres diferentes, depois que a esposa morreu, né? E que nunca dá certo com nenhuma delas. Claro que não. A cadeira estava ocupada. Aí nós fizemos um exercício de liberar essa esposa falecida, porque em cada nova relação ele não se entregava porque ele achava que estava traindo a esposa. Então não rolava. A esposa era esposa, ia continuar sendo esposa, só que ele estava vivo. E ele queria uma companheira. E podia ter. Claro que na constelação a gente colocou a esposa também, que estava de acordo que ele seguisse um pouco mais na vida, que ele iria encontrá-la mais na frente, na hora dele, quando fosse a hora dele, né? Então aí se acumulava mulheres. A gente acumula coisas, né? Ele se sentia traindo. Então ele pôde falar para a mulher dele, você foi o grande amor da minha vida e eu agradeço por cada minuto que a gente viveu juntos. Mas agora eu me abro pro novo, com a sua bênção.
Ele está casado. Ele ficou muito emocionado, né, com essa nova possibilidade de vida. Parou com essa urgência de ter que ter uma mulher atrás da outra, sossegou, mais presente, se sentiu inteiro. É isso que importa. O que depois é o depois, né? Importa a pessoa se sentir bem. Então as minhas perguntas para hoje são: o que você tem amontoado aí na sua casa? E para quem você está juntando tanta coisa? Será que o que você está amontoando, vou usar o termo do Salomão, né? Será que aquilo que você busca conquistar o tempo inteiro é para você ou é para alguém do seu passado, né? Será que você está ocupando o lugar de alguém do seu passado, das gerações passadas? Quando você tenta ser tudo. Bom dia, quem está entrando agora. O que você já tem, mas você ainda não consegue desfrutar daquilo? A gente tem uma família linda, não consegue desfrutar. Tem um trabalho que nos dá sustento, que nos dá alegria de estar lá e não consegue desfrutar, porque está sempre inteiro procurando, tem mais problemas, tem coisas para resolver, não está desfrutando, né? Essa é a minha pergunta. Você está desfrutando daquilo que você tem? Está no seu tamanho? Ou você está no lugar de alguém tentando preencher o que faltou lá atrás? Pensamentos de hoje para a gente se fazer as perguntas, caminhando com Salomão, né? Ele nos faz pensar. Então, antes da gente ir para a nossa meditação final, a gente sempre termina com uma meditação. Eu quero dizer que essa live ela fica gravada. Nossa, agora que eu tô vendo, tá cortando minha cabeça. Ó. Ui. Pronto. Levantei um pouquinho. Não percebi. Essa live vai ficar gravada. Você tem condições de assistir ela a qualquer horário, mas ela todos os dias às 7h59 eu vou ler um trechinho do livro escrito pelo rei Salomão, Eclesiastes. Qual é o nome do livro? Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão. Isso, pelo rei Salomão. Está na Bíblia, mas ele avulso também. Eu achei ele dentro da Bíblia, mas tem ele. Eclesiastes. E ele fica gravado aqui, essa live. Eu todo dia leio um verso, comento sobre o ponto de vista sistêmico, porque eu não sou religiosa, eu não sei, não tenho condições de avaliar. Provavelmente tem explicações religiosas profundas, mas é que eu não tenho condições de avaliar, nem de compartilhar com vocês. Eu olho sobre aquilo que eu sei, que é o ponto de vista sistêmico, né? E você pode assistir quando quiser. E aqui na minha bio tem um desenho de um clipezinho, você clica lá. Você pode entrar no grupo do WhatsApp que chama Rei Salomão cá entre nós, onde todos os dias eu transcrevo a live. Então a live termina, ela sobe aqui no Instagram, fica gravada, e você, dali a pouquinho, 15, 20 minutos depois, está ali o texto para você poder ler. Então, ou você vê ao vivo, se você puder acordar cedo, maravilhoso, adoro companhia. Ou você vê durante o dia, quando você quiser, no final de semana, tá lá gravado todos os anteriores. Quem me perguntou qual é o livro, deixa eu ver aqui. Cília. Então, todos os versos gravados ali, aqui no Instagram. Você pode ir ver todos os comentários se você tiver vontade, vai ser um prazer para mim, depois você me conta. E o mais importante é que eu não quero ler, quer dizer, meu objetivo aqui é ler e compartilhar essa leitura com o máximo de pessoas possíveis. Vamos fazer uma egrégora, uma força de leitura seguindo o caminho do rei Salomão, que ele está nos ensinando coisas
sistêmicas, onde a gente pode